Olá, maravilha! Estamos aqui agora ao vivo, conversar um pouquinho sobre o que eu tenho ouvido aí de muitas pessoas. A questão é que muitas pessoas, elas muitas vezes estão num processo de tristeza, de angústia, de ansiedade, porque o que as pessoas olham hoje, né, para o seu externo, para aquilo que elas ouvem das pessoas, elas veem na internet, no YouTube, por exemplo, né? E as pessoas estão ficando muito, como eu gosto de dizer, muito ansiosas, né? O que mais tem se visto? Então, o porquê que isso acontece, né? Por que essas pessoas elas acabam ficando nesse estado, ficando apreensivas? Na verdade, isso acontece porque as pessoas elas entram numa frequência, né, numa vibração idêntica àquela questão que elas estão olhando. Porque tudo que a gente, né, segundo a PNL, né, Programação Neurolinguística, fala que tudo que a gente vê, tudo que a gente ouve, tudo que a gente sente, a gente acaba atraindo para nós. E a gente acaba colocando esse foco aumentado. Porque muitas vezes essa ansiedade vem da onde? Vem daquilo que a gente está vendo. Então a pessoa olha para um filme, olha na internet, as pessoas falando muitas vezes sobre algo negativo. Então aquela pessoa que começa a olhar para isso, ela começa a entrar numa frequência igual, né, idêntica àquela que ela está vendo. E aí a pessoa fica ansiosa, fica depressiva muitas vezes e não aguenta isso e acaba reclamando das situações. Eu tenho visto isso, né, em algumas pessoas que falam comigo: Sérgio, isso, o que acontece? Por que está acontecendo isso? Então uma das coisas que eu falo é: não vê mais isso, não ouve mais esse tipo de coisa, não fala mais isso, procura coisas que vão te elevar a tua frequência vibracional, procura pessoas que falam de coisas positivas, procura livros que vão te auxiliar aí no teu desenvolvimento humano, na tua espiritualidade. As pessoas, infelizmente, né, isso é uma tendência do ser humano, buscar sempre o que é o negativo. Quando nós buscamos o que é negativo, é o que eu falei no começo. Você olha para o que é negativo e o que é negativo vem até você. Tudo é uma frequência, tudo é uma vibração, né? Tudo é uma frequência vibrando em uma determinada frequência. Eu gosto de dizer que, né, o Nikola Tesla ele fala que se a gente quiser saber os segredos do universo, nós temos que entender que tudo é energia, vibração e frequência. Para a gente entender isso, seria o quê? Eu vou fazer uma metáfora como se fosse o mar, seria a energia, né? O mar é a energia primordial, é o todo. As ondas seriam a vibração e o tamanho das ondas seriam a frequência. Então todos nós estamos ligados por um, que é o todo. As ondas seriam as vibrações. E as ondas altas, ou as ondas mais baixas, ou aquelas ondas mais de marolinha, né, que chega na praia, aquelas ali são as ondas baixas. Então, qual é a tua frequência? Qual é a vibração que você está tendo? Qual é a frequência vibracional? É alta? É baixa? Qual é o tamanho da sua onda? É uma onda alta? É uma onda baixa? Porque tudo que nós vibrarmos, colocarmos o nosso foco, nós vamos atrair para nós. E aí assim nós vamos acabar criando para nós mesmos mais do mesmo. Então um amigo me falou que quanto mais ele fala algo negativo, parece que tudo começa a dar errado. E aí eu expliquei isso que eu expliquei agora para você. Eu expliquei para ele que quando a gente busca o que é negativo, mais do negativo vem até a gente.
Quando a gente busca o positivo, mais do positivo vem até nós. Então é como aquela metáfora, né, que Jesus disse, que aquele que tiver, mais lhe será dado, e aquele que não tiver, até o que tem lhe será tirado. Então imagine uma pessoa que tem, vamos colocar nesse sentido, muito dinheiro. Mais coisas ela vai atrair, porque ela tem uma mentalidade próspera, uma mentalidade de prosperidade financeira. Então você imagine algumas pessoas, por exemplo, um jogador de futebol, ele tem dinheiro, e quando ele vai em lojas, ele muitas vezes não precisa comprar aquelas roupas. Por quê? Porque a própria marca patrocina ele e ele não precisa pagar. Então é como essa metáfora: quanto mais tu tem, mais lhe será dado. Aí, quanto menos tu tiver, até o que a gente tem nos será tirado. Então, o que é isso? É aquela crença de escassez. Então, esse amigo, ele tinha alguma coisa e de repente foi tirado dele. E aí eu falei para ele, então, é essa metáfora que está na tua vida. Por quê? Porque ele tem uma crença de escassez. E aí, né, a gente vai aprofundando na terapia, vai aprofundando e a gente chega lá na infância, que é onde tudo começa. Então eu expliquei para ele, a gente entrou um pouquinho mais a fundo nesse assunto, que aqui não é, né, não é o local ideal para se fazer isso, mas quem sabe outro dia eu trago uma coisa mais profunda nesse sentido. Lembrando que tudo aquilo que a gente vive hoje em dia é criado quase que 100% na nossa infância. Do 0 aos 7 anos, todos nós absorvemos tudo aquilo que a gente vê, ouve e sente. Quando nós ficamos adultos, nós não lembramos, mas muito daquilo que a gente viveu na infância, a gente está vibrando na frequência daquele, vamos dizer assim, daquele trauma, daquela situação que nos aconteceu na infância. Então esse vídeo foi um vídeo rápido, só para dar um entendimento disso. E espero que você tenha gostado, entendido. Até esqueci. Eu vou, né, lá no meu grupo de WhatsApp, eu vou estar fazendo um convite para quem quiser fazer uma live. Uma live, na verdade é uma reunião, né, que a gente está ali tirando algumas dúvidas nesse sentido que eu falei, né, da infância, porque aí num lugar mais específico tem como eu abrir o microfone, a pessoa falar, não, Sérgio, eu estou vivendo isso, para que a gente possa aprofundar. Então lá no meu grupo eu vou colocar, né, talvez semana que vem ou até mesmo essa semana, um convite para quem quiser tirar esse tipo de dúvida, crenças de escassez, crenças muitas vezes, né, por que eu estou vivendo isso, né, prosperidade, espiritualidade. Então se você gosta desse assunto, manda um direct para mim que eu te adiciono lá no meu WhatsApp. Ou até você pode ir na bio aqui do Instagram, que você vai chegar até o meu grupo, tá bom? Então espero que você tenha gostado. Um forte abraço e até mais.